Você já escondeu um sonho que você tinha com medo do julgamento das pessoas? Com medo do que as pessoas iam achar? Ou que você estava sendo ambiciosa demais? Ou que você tinha sonhos demais? Comenta aqui embaixo porque hoje é o tema do vídeo. Eu sou a Marcela Gomes, sou psicóloga clínica e hoje eu vim aqui conversar com você sobre essa questão. Sobre mulheres, sobre sonhar e sobre ambições. Porque quando um homem, ele tem ambições, ele é considerado um visionário, é considerado, nossa, esse cara é brilhante, ele vai longe, ele faz, ele acontece. E uma mulher, ela é considerada como, nossa, só visa dinheiro, é materialista. Por que será que sempre coloca o homem como uma figura que é expansiva, que vai, e a mulher não? Isso está considerado desde lá de trás da nossa infância, onde nós sempre fomos, né, nós mulheres, a gente sempre foi também colocada nesse lugar, nas brincadeiras, colocada nesse lugar em relação a fazeres de casa, e nós fomos crescendo com isso, como a mulher sempre é a que tem que servir, e se ela não faz isso, é considerada como uma pessoa ruim, uma pessoa que não é muito legal, e o homem sempre que vai pra luta, que faz as coisas. Isso também tá muito nas brincadeiras infantis. Mas por que você tem esse medo de ter ambição, de poder sonhar? Olha, muitas mulheres que eu atendo sempre olham muito para os outros e não conseguem olhar muito para elas. Isso tem a ver com a questão da maternidade, com a questão então, do relacionamento, da casa, onde sempre é primeiro para o outro. Então, primeiro eu preciso arrumar toda a minha casa para poder fazer alguma coisa para mim. Ou eu preciso primeiro cuidar do meu marido para fazer coisa para mim. Ou, né, principalmente os filhos, para depois fazer alguma coisa para mim. E isso você vai acabando se anulando, acabando não vendo o que você quer. Só que você pode fazer o que você quiser. E aí entra nessa questão também da culpa, né? Onde muitas mulheres acabam se sentindo culpadas em relação de ter ambição demais, ou de fazer, ou eu vou me dedicar ao trabalho e não vou me dedicar ao meu filho, ou eu vou me dedicar ao trabalho e não vou me dedicar às outras coisas. Só que a gente tem que parar pra pensar que essa questão, né, dos pratinhos novamente, onde os pratinhos eles vão cair, tá tudo bem. A gente também precisa pensar na gente, porque a mulher sempre pensa muito no outro, né? No filho, no marido, na casa, nas situações, nos pais. Só que a gente também tem o direito de sonhar, a gente também tem o direito de querer crescer. Não é só as outras pessoas, não é só os filhos, não é só o marido, não é só os pais, não é só... Você também tem o direito, até também porque... Quando a gente tá bem com a gente, as outras coisas também se alinham, as outras coisas também ficam bem. Porque você tá fazendo coisas pra você. Você tá cuidando de você. E a gente precisa cuidar da gente. Porque senão as outras coisas não vão dar certo. Então, se você quer fazer suas coisas, faça suas coisas. Porque não tem nada pior do que uma mãe, por exemplo, que tá frustrada. E isso vai ir na sua maternidade. Isso vai respingar nos seus filhos, vai se respingar no seu casamento. Então, é importante você fazer as coisas pra você. Porque você precisa aprender a se cuidar, aprender a olhar, porque também, outra coisa também, né, os filhos crescem, o trabalho muda, ou a casa sempre vai ser a mesma coisa, né, o relacionamento amadurece e se retransforma, os pais, né, então assim, tudo vai se mudando e você também precisa fazer isso pra você. Mas isso não é ser egoísta? Não, nem um pouco. A gente acaba confundindo essa questão do egoísmo. Porque, no fundo, a gente precisa ser também egoísta um pouquinho. A gente precisa também, né, se egoísmo é pensar em si, a gente precisa ser egoísta também. Claro que é tudo na medida, é tudo no saudável. Não, nem tanto pra mim, nem tanto pro outro. Eu saber olhar pra mim, respeitando o outro, sabendo, né, assim, organizar de novo, novamente, os pratinhos tá em tudo. Mas organizar essa questão dos pratinhos. Mas a gente precisa também ser egoísta, a gente também precisa olhar pra gente, porque senão ninguém vai olhar. Imagina que cada pessoa é o seu próprio templo, cada pessoa tá vivendo a sua vida. Se você não existir, as coisas ainda vão acontecer. Então, você precisa cuidar de você precisa cuidar dos seus sonhos, você precisa cuidar, mas eu tenho os meus filhos, isso e assado, mas eles vão crescer e vão cuidar da vida deles. E aí, o que você fez por você? Você vai olhar pra você só quando eles crescerem e saírem de casa e seguirem a vida deles? Então, a gente precisa olhar sempre pra gente também. Olhar pro outro e olhar pra gente. Um outro ponto importantíssimo em relação a isso, dessa questão da ambição, é aprender a dizer não.
a gente vai precisar dizer não para algumas pessoas, para algumas situações, em prol da nossa felicidade e da nossa ambição, do que a gente quer pra gente. Porque nem tudo a gente precisa falar sim. A gente pode falar, não quero fazer isso. E aí, geralmente, o que eu vejo que o que mais pega pras pessoas não é aprender a dizer não. Porque assim, no fim, porque todo mundo sabe falar não. Não é a primeira palavra que uma criança aprende. Porque ela escuta tanto não dos pais, que ela já entende que ela já cresce com não. Então a gente sabe dizer não. É uma palavra muito simples. O problema do dizer não é as consequências disso. É a questão de como você vai ficar com as pessoas, o medo do julgamento, o medo de como que vai ser essa conversa quando você vai falar não. Então a gente também aprender a se colocar, né? Não a dizer não, porque a gente sabe falar não, mas aprender a se colocar de eu não quero fazer isso pra mim agora não é interessante. E a gente pode usar algumas coisinhas, né? Até ensinando pra vocês umas estratégias aí. A gente pode falar um não super também tranquilo. O não é de briga. Nossa, eu vou falar não, a pessoa vai brigar comigo, vai virar causa, vai virar conflito. Não, a gente pode dizer um não sutil, dizer um não de uma forma mais tranquila, mas dizendo não, né? Assim, não, mas olha, isso é muito interessante, mas pra mim agora não vai dar, né? Assim, dizer uma forma que você se sinta confortável e que você tá colocando limite pra pessoa em prol do que você quer, porque você não precisa dizer sim pra tudo, porque aquela famosa frase que é verdade, quando você diz não, sim pros outros, você tá dizendo não pra você. E é verdade, porque não tem como a gente fazer tudo de uma vez. Então, se eu tô falando sim pro outro e eu queria falar não, então eu tô falando não pra mim. Então, eu tenho que fazer o que o outro quer. E isso não acaba não sendo legal pra você. E por falar em julgamento, eu tenho uma coisa pra te falar em relação a isso. Que todo mundo, de uma certa forma, tem medo do julgamento. Outros mais, outros menos. Outros sabem lidar de uma forma mais tranquila, outros não sabem. Mas todo mundo tem medo do julgamento. E, trazendo uma outra coisa, é que quando você começar a falar não, as pessoas vão te julgar. As pessoas vão falar, as pessoas vão reclamar. Só que aí é uma coisa delas. E esse é que é o ponto que eu sei que é difícil. Mas a gente tem que aprender que o desconforto é do outro, não é seu. E que a gente às vezes tem que aprender também a deixar o outro desconfortável nesse ponto. De você conseguir falar, não, eu não quero fazer isso. E a pessoa vai falar, não, mas tem que fazer, né? Só que se isso não faz sentido pra você, olha, não, obrigada, isso aqui não faz sentido pra mim. Então também a gente aprender que a outra pessoa pode julgar. Pode falar, nossa, eu não acredito que ela não fez isso pra mim. Eu não acredito que ela não fez assado, ou que ela disse isso. Mas é importante também que a gente aprenda a se colocar. Por que eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim? Porque é só um pensamento. O que o outro pensa ou deixa de pensar é só um pensamento, é a ideia dele. E principalmente a ideia dele quando ele tá frustrado com você, porque ele queria que você fizesse o que ele quisesse, né? Então, a gente aprender isso também. Que quando as pessoas, elas acabam julgando porque você disse não pra elas, imagina, você tá falando não pra elas, elas vão ficar incomodadas, ninguém gosta de receber não, mas aí é uma questão do outro, e aí, né, como é que a gente vai lidar com isso, de lidar que é do outro, não é meu, essa questão, né, e aí entra no ponto de você saber como falar. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha feito sentido pra vocês, e eu queria trabalhar isso com vocês. Ambição, tenham ambições, tenham metas, tenham objetivos, façam o que vocês querem fazer e vamos tomar cuidado com essa questão do medo do julgamento, pois isso só vai atrapalhar a gente. Então, essa é a mensagem que eu quero te passar. Bom, meninas, um beijo pra vocês. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, que vai ter muitos vídeos novos aí pra vocês, pra gente continuar conversando. E eu espero que tenha feito sentido pra vocês. A gente continua falando nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, tanto também no Instagram ou no WhatsApp. Um beijo, até o próximo vídeo.